Mateus 18, a partir do 6. Louvado seja Deus. Vamos falar aqui um pouco sobre esse texto. Escândalos têm acontecido demais no mundo, em todos os setores, nós estamos vendo isto acontecendo. Então eu ouvi uma frase assim, uma pessoa dizendo assim, que o errado não é aquele que pratica o escândalo, mas aquele que promove o escândalo. Observe só, a que ponto eles estão chegando. A Bíblia diz assim, ai daquele que pratica o escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos. Quando a Bíblia diz assim, ai, então essa expressão é uma expressão de pesar, de tristeza. É como se estivesse dizendo, coitado daquele que praticar o escândalo. Não é aquele que promove que é o errado. Ou seja, eles estão querendo botar na cabeça das pessoas assim agora, que não é o que praticou o escândalo, mas o que está propagando o escândalo na internet é o que é errado. Não. A Bíblia diz aqui, ai do mundo por causa do escândalo. Porque ninguém pode evitar um escândalo. Mas ai daquele homem por onde o escândalo vem. É assim que a Bíblia ensina. Ai do homem, coitado do homem, por onde o escândalo vem. Mas agora estão querendo propagar já assim, que não, é quem está promovendo o escândalo, não é quem pratica não. Aí teve outro que disse assim, que eleito jamais se escandaliza. Onde é que tem isso na Bíblia? Jesus disse para os apóstolos assim, hoje todos vós vão se escandalizar em mim e me deixarão só. Mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Todos vós vão se escandalizar, vão tropeçar em mim. Que foi que disse que eleito não se escandaliza? Se escandaliza. Eleito não se perde. Mas se escandalizar, ele pode se escandalizar. Jesus disse, ai daqueles que fizer um desses pequeninos que crê em mim, tropeçar. Tropeça é escândalo. Aí eu fui, vendo essa frase, eu fui analisar a palavra escândalo e eu vou passar já para vocês. O que é que significa a palavra escândalo? Ai daquele que fizer um desses pequeninos que crê em mim, tropeçar. Dos significados da palavra escândalo é tropeço. É pôr tropeço para outro. Então, ai daquele que fizer um desses meus pequeninos se escandalizar. Se escandalizar, se escandaliza. Agora, um eleito jamais vai se perder, porque eu só sei de uma coisa. Se ele se escandalizar com uma coisa, com outra, mas no final Deus vai trazer ele de volta. Porque Jesus disse assim, ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Se ele está dizendo que é dele, então é dele. E o que é de Jesus não se perde. Não se perde, é dele. Mas aí pode fazer tropeçar. Porque nós estamos aqui na terra não para fazer os outros tropeçar. Nós estamos aqui na terra não para pôr obstáculo a ninguém, mas para ajudar os outros a caminhar. Mas pôr obstáculo não. O dever do cristão não é pôr obstáculo, não é pôr tropeço, não é colocar tropeço, mas ajudar os outros na caminhada. Amém? Então assim, Jesus estava dizendo assim, olha, jamais você forma um reino sem tentação. Tentações vão vir. Vão vir tentações, você tem que passar por elas. E Jesus disse assim, é inevitável que venham os escândalos. Ninguém pode evitar um escândalo.
E ai daquele que tentar tapar o escândalo. Ou seja, tem gente que comete o escândalo, eles vão tentar tapar aquilo, abafar aquilo. Pior ainda, vai arrancar um rombo em outro lugar maior. Vai ter um rombo maior. Porque assim, toda vez que você tenta tapar uma mentira, você arromba mais, você faz mais outra mentira. Cada vez que você tenta tapar um erro, então você vai arrombar mais ainda. Aí alguém me ligou e me deu um conselho. Disse assim: Gutenberg, toda vez que a pessoa fala daquilo, fala de muita coisa sobre aquilo, ele é tentado naquilo que ele está falando. Eu digo, então nós vamos ter que parar de pregar, porque se a gente não puder falar contra escândalo, se a gente não puder falar contra pastores pilantra, contra picaretas, contra bandidos da fé que estão aí, se a gente não pode falar, então vamos parar de pregar. Porque nós vamos ter medo de ser tentado naquilo e fracassar também. Eu disse, concordo plenamente com você. Toda vez que você fala muito de um assunto e bate muito naquele assunto, você vai ser tentado naquele assunto que você está falando. Concordo plenamente com você. Agora, se nós não denunciarmos o erro e o engano que está dentro, então nós vamos parar de pregar. Parar, porque nós temos com medo de cair, nós temos com medo de fracassar, então para. O único meio é esse. Não é verdade? Se eu não vou poder mais falar, se eu tenho medo de falhar, de fracassar naquilo, então eu tenho que parar. Então, nesse caso, eu não sou um pregador. Nesse caso, eu não vou pregar aquilo que Jesus mandou ensinar na sua palavra. Então, eu tenho que parar. Porque aqui Jesus está dizendo, ai daquele por onde vem o escândalo. Coitado daquele por onde o escândalo vier. Ele não está dizendo que se uma pessoa escandalizou, ele vai se perder, não. Mas que ele vai ter consequências na vida, vai. Porque ele fez alguém tropeçar. Os judeus consideravam o maior de todos os pecados era levar outra pessoa a pecar. Se assim, o maior de todos os pecados que existe é induzir outro a pecar. Aí tem um ancião que ele se tornou rabino, que ele lembra, ele carregava uma mácula na sua vida, por quê? Ele lembrava de algo que ele fez lá no passado, quando ele era jovem, criança. Tinha uma encruzilhada entre dois caminhos, e aquele caminho dizia que, um caminho dizia, vamos supor, esse caminho dizia que ia para Nova Olinda, e esse dizia que ia para Itaporanga. Aí ele chegava lá, traquindo, mudava as placas. A placa estava dizendo que Itaporanga, a placa estava dizendo Nova Olinda, só um exemplo estou dando. Aí ele chegava lá, trocava as placas, botava o de Itaporanga, Nova Olinda, e o de Nova Olinda, Itaporanga. E todo mundo que via a placa, pensando que ia para Nova Olinda, ia para Itaporanga. Aí ele disse, quantas pessoas eu fiz errar, porque eu mudei as placas. Quantas pessoas eu fiz chegar ao destino errado, porque eu mudei a placa. Estão dizendo? Muita gente vai fazer pessoas chegar ao destino errado por causa de escândalo, porque fez tropeço, porque tropeçou e outros chegaram ao destino errado por causa dele. Aí Jesus diz, ai, coitado daquele por onde vem o escândalo. Estão entendendo? Então é por isso que Jesus diz, coitado daquele por onde vem o escândalo, porque eu posso fazer uma pessoa tomar o destino errado por causa daquilo que eu pratiquei. Não está dizendo que, Jesus não está dizendo aqui que vai se perder. Ainda a pessoa pode acertar. Se ele errar, ele pode acertar. Agora, se ele continuar fazendo, ai dele. Mas mesmo assim, se praticar, vai ter uma consequência grave na vida. Então a gente vai entendendo, a gente entende. Então estou querendo colocar na cabeça das pessoas agora que é quem promove o escândalo. Estão querendo colocar na cabeça das pessoas que eleito jamais se escandaliza. Para quê? Porque se alguém praticar um erro que está na frente e escandalizar alguma coisa, não, mas eleito que está ali não se escandaliza não. Querem botar isso na cabeça das pessoas, que o eleito não se escandaliza. Eleito se escandaliza, eleito não se perde. Porque a Bíblia diz que existem os mais fracos. Os mais fracos. E toda a caminhada da igreja, ela tem que ser visando os mais fracos. Não pode deixar os mais fracos para trás. Quando Esaú se encontrou com Jacó, Jacó se ajoelhando diante de Esaú, que eles se encontraram, se abraçaram,
Aí Isaú disse, olha, eu tenho 400 homens aqui comigo, eu posso te ajudar na caminhada, e vamos juntos, vamos caminhar juntos. Aí Jacó olhou e disse, meu irmão, eu tenho mulheres, tenho crianças aqui, tem pessoas fracas na caminhada, então tem que olhar para os fracos e os cansados que estão ali. Você tem que visar a caminhada olhando para os fracos e cansados. Paulo diz, se o que eu faço escandaliza meu irmão, paro de fazer. Agora tem gente que vai se escandalizar comigo. Teve um que se escandalizou comigo que eu botei uma miniatura na internet. Não tem aquele... Você não coloca o vídeo na internet, não coloca a miniatura? Aí eu fiz uma pregação do cavalo vermelho, né? Com a espada na mão, aí eu botei um cavalo vermelho com uma pessoa montada nele, né? E com a espada. Aí o camarada disse, tu botou o desenho, não sei o que tal. O cara se escandalizou com isso. Escandalizar por coisas vãs? Não, está se falando de tropeços, de coisas que levam as pessoas a se escandalizar. Tem gente que vai se escandalizar com o outro por comer carne de porco. Tem gente que vai se escandalizar. Agora, o que tem uma pessoa fraca ali, você deve explicar para ela, olha, assim, 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 a Bíblia diz assim, assim, assim. Mas eu sei que vai ter os mais fracos que vão se escandalizar. Mas tem que explicar para esses mais fracos como é que é. De acordo com as escrituras. Mas se o que eu estou fazendo leva meu irmão a escandalizar, então eu não devo fazer. Vocês estão entendendo? Agora tem pessoas que vão se escandalizar com tudo. Aí eu não tenho culpa. Vai se escandalizar com tudo, não tenho culpa. Ali da foto do William Branham. Tem pessoas que vão chegar aqui, vai ver a foto, vai se escandalizar e vai sair fora. Vai fazer o quê? Está falando de tropeços que são fora das escrituras, que faz você transgredir a palavra. Tudo isso aí, esses tropeços, sim, você não deve fazer. Porque ai daquele por onde vem o escândalo. Estão entendendo? Então o William Branham disse assim, olha, nós estamos num mundo de escândalo. E que aquilo que aconteceu lá no Gênesis, o escândalo dos varões de renome, estaria de volta aqui na terra. O escândalo dos filhos de Deus pegando as filhas dos homens e com elas gerando gigantes, varões de renome. Tem pessoas na internet ensinando que os filhos de Deus foram os anjos que desceram lá, anjos caídos que desceram e tiveram relações com as mulheres e geraram gigantes. Ora, onde é que existe Bíblia para isto? Eles estão atrás de acertar esse versículo. Aí o profeta William Branham veio para nós e disse, os filhos de Deus são os descendentes de Sete. As filhas dos homens são as descendentes de Caim. As belas e agraciadas e formosas. Mulheres formosas. Os filhos de Deus viram que elas eram formosas. As bonitonas pegaram como amante. E como Caim era descendente era gigante também, eles geraram varões gigantes, homens de renome na sociedade, homens que dominavam naquela época, porque eles eram gigantes, aí eles dominavam, eles traziam terror. A William Branham disse, esses gigantes estão na terra hoje, mas como? Na estatura de homens grandes? Não, na estatura de fama, de dinheiro. Eles são poderosos, são religiosos poderosíssimos que estão aí, com milhões de visualizações, homens grandes da sociedade, mas pegando mulheres e o escândalo acontecendo. Escândalos que está acontecendo de pastores dentro da mensagem, caindo em adultério. Acontecendo muito. Então, o escândalo dos varões de renome, William Branham disse, estaria aqui na terra também. Esses escândalos aconteceria de novo. Está acontecendo, nós estamos vendo, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Cristo está perto de voltar.
que nós estamos vendo as coisas acontecendo, as coisas acelerando. Já se ouve só nesse ano, 84 pastores caíram em escândalos com mulheres. Então vamos lá. Pastor, líder espiritual, não é para ensinar ninguém a pecar, não é para botar obstáculo para ninguém, não é para ser tropeço para ninguém, mas para ser ajuda para os outros, mas tropeço jamais. Então, o que é a palavra escândalo? Você vai ver o seguinte, eu vou começar a dar aqui o significado para você entender. No sentido mais amplo é assim, escândalo quer dizer tropeço, armadilha, cilada. Mas vamos entender isso aqui. Primeira coisa, é uma armadilha, um escândalo é uma armadilha. A gente aqui já usou, né, arapuca, vocês conhecem bem, né, arapuca, aí tem a varetazinha que o passarinho vai, né, ele pisa, pá, e a bicha cai. Na palavra do grego, escândalo é aquela vareta onde o passarinho vai, quando ele pisa, a arapuca desce. Pronto, ele está fechado. Então, significa o seguinte, é uma armadilha que faz você ficar preso. O escândalo vai levar muitas pessoas a ficar presas psicologicamente, a se perder na mente, a não ter mais saída para a vida dele, porque ele viu um escândalo na vida de uma pessoa que ele via como exemplo, mas por ver aquele escândalo, ele entrou numa prisão. Você bota a comidinha lá dentro, né, da arapuca, aí o bichinho vem, para comer a comidinha, pisou na varetinha, pá, a bicha fechou. Não é assim? Fechou. Quando fechou, pronto, ficou preso. Não teve saída. Por causa de um escândalo, pessoas vão ficar presas. Não vão ter mais saída. E vão ficar assim. Tem pessoas que não vai mais confiar em ninguém por causa de um escândalo. A partir daí ele não vai confiar mais em ninguém. Não vai ter confiança em outras pessoas. Em outros líderes religiosos. O que é escândalo? Escândalo é barreira, impedimento. É um dos significados do grego também. Barreira e impedimento. Vamos supor que eu, João e Vinícius saímos daqui para ir para Nova Olinda. Chegar lá na frente, alguém derrubou uma árvore e botou na estrada. Houve uma barreira, um impedimento que nos impediu de passar para chegar ao destino final. Por causa de escândalo, vai haver muitas barreiras, muito impedimento para que pessoas cheguem do outro lado. Estão entendendo? Barreiras. Foi a barreira feita. Escandalizou. Pôs-se uma barreira para que outras pessoas não chegassem. Eu confiava tanto em fulano, eu achava que fulano era assim, eu achava que fulano era essa pessoa maravilhosa, mas não era. Depois veio o escândalo, veio a barreira, e aquela pessoa não conseguiu chegar ao destino final. Amém? Vamos em frente? O que é escândalo? Escândalo é tropeço. Significa também, você vai andando, eu jogo uma pedra para você bater e tropeçar. Vinícius vai ali de moto, eu vejo ele vindo de moto, aí eu pego e jogo uma pedra assim, pá, e pá, bato na moto, a pedra na moto, ou a moto na pedra, pá, pá, caiu. Foi um tropeço que eu joguei para você cair. Isso é um escândalo. É um tropeço. Então o escândalo é uma armadilha, é uma barreira, é um tropeço que leva outros a cair, a fracassar na caminhada, porque viu aquele escândalo acontecendo. Por isso Jesus diz, Jesus foi tropeço e escândalo para muitos. Por isso que ele diz assim, ó, que ele era rocha. Todos que tropeçar nessa pedra, cairá.
e todos a quem é que essa pedra cair sobre eles será esmagado. Então, duas coisas Jesus disse: eu sou a rocha. Eu sou rocha de escândalo para um e rocha para esmagar outros, porque muitos vão tropeçar em mim. E Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não vê escândalo, tropeço em mim. Mas os fariseus viram tropeço em Jesus. Então todos aqueles que tropeçar sobre essa pedra cairá. Essa porcaria passar. Isso é cachorrada de política. Dizem que política é uva do mesmo cacho, banana da mesma penca, piranha do mesmo rio e farinha do mesmo saco. É o que é isso, é o que é política. Parece que gostam de passar por essa rua aqui mesmo, sabe? Mas vamos lá, para a gente concluir aqui nossa reflexão. Então você vai entender o seguinte: escândalo é o quê? É armadilha, como eu já falei, é barreira, é tropeço. Aí o apóstolo Paulo disse para nós assim, Romanos 14:13, ele disse assim: não por tropeço de escândalo a nenhum irmão. Eu vou até ler aqui, para ficar melhor para a gente. Ele disse assim, Romanos 14, enquanto vai passando isso aí. Romanos 14, Romanos 14, 3. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então, Paulo está dizendo assim, estou ensinando para vocês a conduta certa, o ensinamento certo, para que vocês não ponham tropeço e nem escândalo para nenhum irmão. O dever do cristão não é pôr barreira, não é pôr armadilha, não é pôr tropeço, mas ajudar o outro a chegar na caminhada. Mas colocar isto, não. Então ele diz assim, em Romanos 16, 17 também ele diz assim, só que eu separei aqui uma leitura para a gente ler. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Quem promove dissensão, quem promove escândalo, a Bíblia manda fazer, sabe o quê? Se desvie deles. Se desvie deles. Porque assim, as pessoas se caem no escândalo, seja humilde, volte atrás. Se você for ler Mateus, você vai ver ele falando das crianças. Antes, Jesus está falando assim, os versículos antes do texto que a gente leu, está falando em ser humilde igual uma criança.
Se você pratica algo errado, seja humilde igual uma criança, volte atrás, peça perdão e diz, eu pratiquei isso. Agora tentar justificar o escândalo, aí está errado. Está errado 2 vezes. O que aconteceu com o escândalo desse ministro aí de Lula? Assediando as mulheres sexualmente. Colocaram ele para fora. O que aconteceu com o escândalo lá daquele de Goiânia? O que fizeram? O que a igreja fez com ele? Deu foi uma rosa branca para ele. Podendo depor esse homem que quer viver no escândalo, quer justificar o seu escândalo, quer abafar o escândalo, não. Deram uma rosa branca para ele. A Bíblia diz, com os que promovem dissensões e escândalos, não se associe com eles. Esteja longe deles. O apóstolo Paulo está dizendo para nós, desviai-vos deles. Todo ser humano que erra, que falha, que peca, se cometer algum escândalo, há chance para ele voltar atrás, entregar-se a Jesus, se arrepender, porque Deus anula qualquer pecado mediante o arrependimento. Agora, tentar justificar o seu escândalo, querer atacar outros que estejam atacando ele por causa do escândalo, ele quer atacar aqueles outros para dizer que é mentira. E ainda receberam a rosa branca. Ou seja, se não for para a gente pregar sobre isso, porque está com medo de cair, então vamos parar de pregar. Então a gente tem que parar de pregar. Mas o verdadeiro cristão, ele está de pé pela misericórdia de Deus. Tem que ser a misericórdia de Deus sustentando você. Se não for a misericórdia, você vai fracassar de qualquer maneira. Mas quando a misericórdia estiver com você, você não fracassa não. Porque a Bíblia diz, um homem só cai com mulheres quando Deus retira a misericórdia dele. Um pastor, um pregador, um líder, ele só cai com outra mulher se Deus retirar a misericórdia dele. Provérbios diz isto. Deus retira sua misericórdia, ele cai lá. Mas o que a gente tem que clamar? Pela misericórdia divina. Não retires de mim a tua misericórdia. Davi diz, não retires de mim o teu espírito. Então a gente tem que estar clamando pela misericórdia, pela misericórdia. Estamos falando isso? Estamos. Temos que clamar pela misericórdia para Deus nos sustentar. Então a Bíblia diz assim, que o progresso financeiro pode levar uma pessoa ao escândalo. Salmo 69, 22. Eu não vou ler todo, mas diz assim, o progresso financeiro pode ser uma armadilha para muitas pessoas. Muitas pessoas que não tinham nada, servia Jesus Cristo, honrava Ele. Pessoas que passaram a ser ricas, deixaram Jesus Cristo. Aquilo foi um tropeço, uma armadilha, uma barreira para eles. Você tem que pedir a Deus, se o progresso financeiro for para fazer eu me afastar de Ti, não me dê, não me dê. Eu não quero. Elvis Presley é um exemplo. Elvis Presley, o pai e a mãe era cristão, devotado, pentecostal, firme. Elvis Presley cantava na igreja. Ele cantava, haverá paz no vale para mim, haverá paz no vale para mim. Cantava. A voz era bonita, mas só que alguém chegou para ele e ofereceu. Este mundo ofereceu riqueza, sucesso, fama, uma frota de Cadillacs. Ele cedeu. Prosperidade financeira levou ele a ser o rei do country e o rei do rock. Já não mais cantava Paz no Vale, mas agora estava cantando, meninas, levante os seus vestidos e mostre o seu joelho. Porque o Salmo diz aqui, o progresso financeiro pode ser uma armadilha para você. Então, se for essa armadilha, escândalo, eu quero estar longe disto. Salmo 145 diz assim, os soberbos esconderam
escândalos. Os soberbos, eles tentam esconder os escândalos. Armadilhas. Eles armam armadilha para os outros e tentam esconder aquela armadilha. Porque assim, quando você arma uma armadilha para pegar alguém, é escondida. E os soberbos fazem isto. Eles armam armadilha. Então armadilha quer dizer o quê? Escândalos. Salmo 149, 9 diz assim: guardai-me, Senhor, das armadilhas. Armadilha é o quê que eu falei? Escândalo. Guardai-me, Senhor, dos escândalos. É o que a gente tem que estar pedindo todo dia. Como Davi pediu: guardai-me, Senhor, dos escândalos. A gente tem que estar pedindo a Deus todo dia isto, para que Ele nos guarde dos escândalos. Jesus falou assim para nós assim, ó, Mateus 21, Mateus 24, 10, ele diz assim: neste tempo, muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros. Aonde que tempo era esse? Ele estava falando de quê? Dos tempos finais. Muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros. Então estas coisas teriam que acontecer. É inevitável. Lucas diz assim: é impossível que venham os escândalos. Ninguém pode parar, ninguém pode barrar, porque ele vem mesmo. Mas quando a gente vê um escândalo desse acontecendo com as pessoas, a gente vai rir? A gente vai achar bom? Não. A gente vai clamar a Deus por misericórdia, que poderia ser eu, poderia ser você, e pedir a Deus: Senhor, guarda-nos destes escândalos. Agora, só que a gente às vezes vai falar para alertar outros, porque aquelas pessoas se tornaram soberbas, arrogantes, acharam que o dinheiro e a fama poderiam fazer grandes coisas com eles, e nada mais aconteceria com eles. Aí, escândalos. O que está acontecendo hoje com pastores da mensagem? Os filhos deles promovem escândalo, eles passam a mão na cabeça. O filho pode casar de novo, pode se divorciar e casar de novo, mas o crente dentro da igreja, o membro, não pode. Mas o filho dele pode. Eles mesmos estão promovendo escândalos. Gente, todos os irmãos têm que ser tratados iguais conforme a doutrina. Não tem um melhor do que o outro. Amém? Vocês nunca vão ver eu defendendo um filho meu aqui de uma coisa errada. Nunca! Está errado, está errado. É filho meu, está errado, está errado. Mas ninguém nunca vai ver eu passando a mão na cabeça de filho meu aqui e acoitando pecado de filho, jamais. Porque todos têm que ser tratados iguais, conforme a doutrina. Mas aí, eles acham que estão blindados, já tem dinheiro demais, já tem muitas pessoas defendendo eles, já tem fama, então, podem fazer. Aí Jesus diz: coitado daquele por onde vem o escândalo. Ai daquele, coitado daquele por onde vem o escândalo. Coitado. Vamos lá, vou terminar aqui. Dever do cristão é tirar obstáculo e não colocar tropeço. Pastor é para ensinar a não pecar e não ser motivo de escândalo para outros. O Lembrando disse: o mundo está na condição de Sodoma e Gomorra. E nós teríamos alvoroços, agitações e escândalo. Então veja só. Isto aí nós vamos ver acontecendo no mundo. Se teu olho te faz tropeçar, arranca e lança fora. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? O que te faz tropeçar? Gente, a coisa, me diga se não é doloroso
Quando estava falando em arrancar um olho, naquela época não tinha anestesia. Arrancar um olho de forma crua é doloroso, é cruel ou não é? É doloroso tirar de você aquilo que te escandaliza, que pode levar outros ao escândalo. É doloroso, mas tira. Porque é melhor entrar no reino do céu sem isto, sem esta coisa que te faz tropeçar e tropeçar os outros, do que estar com isto e cair no inferno. Aí teve uma pessoa que pegou esse versículo literal e arrancou o olho. Olha. Não. Jesus está dizendo assim, se aquilo que tu vê, se isso te faz tropeçar, se tem uma das coisas mais importantes para a gente, é o olho, a visão. Se tiver coisa em mim que me faz tropeçar, e leva outro irmão a tropeçar, arranca, lança fora, pede a Deus para extirpar isso da sua vida, tirar, destruir. Porque é melhor você entrar no reino do céu sem isto, do que com isto ir para o inferno. Se tua mão te faz tropeçar, quando a Bíblia fala pés, conduta. Quando a Bíblia fala mão, ações. Se tuas ações te faz tropeçar, arranque e lança fora. A chance dá. Arranca e lança fora. Enquanto houver vida, a chance de arrancar o que não presta, o que está errado, os escândalos e lançar fora. Agora, muitos não querem arrancar. Querem continuar com isso, e pensam que vão entrar no céu com isso? A Bíblia deixa clara, é melhor tu entrar no céu sem isto, do que com isto, entrares no inferno. Estão entendendo? Então eu espero que isso nos ajude. Que isso nos ajude. Quem é que não falha, quem é que não erra nesta vida? Quem às vezes não tropeça? Sim. Mas, se acontecer, arranque e lance fora. Porque enquanto a vida, há chance de arrancar as coisas erradas e lançar fora. Para poder entrar no reino dos céus sem estas coisas. Porque com estas coisas, Jesus está dizendo que não entra lá. Aí agora a gente tem... Então se a gente não pode falar contra o escândalo, então duas coisas vão acontecer. Ou você vai ficar calado e parar de pregar, ou você vai defender o escândalo. O escandaloso. Que é o que muitos fazem. E por que muitos estão defendendo os escândalos? Porque eles estão no mesmo escândalo. Mas está abafado. Ninguém sabe ainda. Aí eles vão defender os escandalosos. Então duas coisas acontecem. Ou eu paro de pregar, ou eu vou defender o escandaloso. É isso. Que a gente tem que clamar pela misericórdia de Deus, para não cairmos em tentação? Sim. Mas temos que denunciar também as coisas que estão contrário às Escrituras. Seja onde for. Não é só se for na denominação, no mundo e na política, não. Também na mensagem. Se tiver, tem que denunciar. Porque está errado. Eu sei que Jesus disse, ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo. E ai daquele por onde vier o escândalo. Vamos ficar de pé.